Olá, o meu nome é Luís David e este é o 36º episódio do Artista Broadway que Nunca Fui, um podcast dedicado ao maravilhoso mundo dos musicais e a todos aqueles que, como eu, são fascinados por esta arte. Estamos no Teatro Sá da Bandeira, o primeiro palco no Porto que a minha convidada pisou, e está agora de volta para mais um espetáculo. Estou na companhia da Bia Moreira. Alô, alô! Estás bem? Estou ótima, e tu? Desde há bocado, não é? Exatamente, desde o ensaio. Tivemos no palco a ensaiar. Olha, obrigado por teres aceitado o meu convite. Obrigada pelo convite. Para gravares aqui o podcast. Quero saber então tudo sobre ti. Ou seja, Tudo sobre mim. como é que tu eras quando eras pequenina? Ora bem, é E tu, assim. em Eu 1744. pequenina nunca fui, porque eu fui daquelas crianças que cresceu muito rápido. E depois atingi ali o pico e pronto, e fiquei com a mesma altura, ali a partir dos 12. Mas fui sempre uma criança muito observadora. Eu acho que é uma característica normalmente dos atores. Observava mais do que eu participava em Sim. determinadas alturas, mas sempre com aquela paixão já desde muito cedo por cantar. Ou seja, surge primeiro o canto. Sim, sim. Que engraçado. Muito mais cedo do que qualquer uma das outras áreas. Foi o canto, Mas principalmente. cantavas quando eras... Muito. Cantava e pronto, e tinha sempre aquela característica que acho que todas as crianças de teatro têm de apresentar pequenas peçazinhas para a família quando ninguém quer ver, à hora de Sim. jantar, mas nós temos que fazer Sim. o nosso teatrinho, não é? E pronto, e juntava os meus primos e a minha irmã e os bonecos e fazia ali a peça toda. Sim. Mas sem dúvida o canto foi o que começou. Sim. Desde Depois há muito cedo. aqueles que têm juízo e dizem assim, não, vou para a engenharia informática. Exato. E depois há exato. os que não têm juízo, Exato. que dizem, adoro fazer essas pecinhas para a família. E se Pois. fizesse para públicos grandes? É verdade, é verdade. Não, mas eu por acaso ainda fui uma dessas pessoas que ainda tentou durante alguns anos experimentar outras coisas e Ok. perceber se gostava de outras coisas. E pronto. Mas decidiste muito nova... Ou seja, não era isso que eu queria perguntar. Gostavas muito de cantar, mas andavas em algum coro ou já cantavas assim em público quando eras mais nova? Sei lá, concertos na escola, esse tipo de coisas? Ou tiveste aulas de canto logo desde pequenina? Basicamente, eu comecei muito por cantar mais de forma autodidata e na escola nós não éramos propriamente logo, desde muito cedo, muito incentivados para isso. Tínhamos alguns espetáculozinhos no Natal e pronto, e participávamos todos. E depois também cantei na catequese, também muito por aquela questão Sim. de atividades de grupo. E nessa altura, quando a minha mãe percebeu que eu tinha algum jeito, os meus pais, pronto, ponderaram colocar-me no coro da igreja, mas eu disse logo que não era de todo o que eu queria fazer, não era esse tipo de canto. E pronto, e depois... passados já alguns anos, depois já estar ali por volta ali do 5º, 6º ano, decidi inscrever-me em aulas de canto e de guitarra na Academia de Música de Vilar do Paraíso. Eu não sabia que tinhas andado lá assim desde tão pequenina. Foi, mas, ou seja, na altura em que eu fui para me inscrever, ainda era na academia que nós chamamos de Academia Mãe, não é? Sim. Só que disseram-me que, entretanto, eles iam mudar de instalações para eu esperar um pouco, depois inscrevia-me antes na Academia Nova, e quando cheguei para me inscrever na Academia Nova, com a Dona Alexandrina, não é? ela aconselhou-me o curso de teatro musical porque tinha as aulas de canto, que era aquilo que eu gostava, mas tinha muitas outras aulas incluídas nesse curso que ela achou que eu poderia gostar também de fazer e depois se quisesse ter as aulas de guitarra à parte, podia depois também ter. Mas tu nunca tinhas experimentado a dança ou a representação? Dança tinha tido muito pouco em pequena, até era uma dança mais até direcionada para a ginástica, não era tanto dança. Depois, uma altura, ainda tive ali umas aulas de hip-hop no ginásio onde a minha mãe andava, mas assim, tudo muito Sim. por alto. E de teatro, não tinha mesmo, nunca feito nada. Ou seja, a culpa é da Dona Alexandrina. É um pouco da Dona Alexandrina por me ter meio que desencaminhado para esse curso,
Porque pronto, eu não conhecia praticamente ninguém que estudasse naquela área, naquela altura. Nem é isso, nem conhecias ninguém na academia também. Na altura conhecia o Bernardo, que também, porque nós fizemos depois, passado alguns anos, parte da mesma banda. E eu sabia que ele andava no teatro musical. Ele disse-me que também achava que eu ia gostar de ir para esse curso. E depois, pronto, também na altura foi tipo, eu ouvi falar e tal, não sei o quê, mas dança, nunca tinha tido aulas, não sei se vou gostar. E pronto, depois também fui fazer assim, uma aula para experimentar. E gostaste? E gostei. E depois fui às audições, morri de medo, porque nunca tinha decorado um texto, e lembro perfeitamente na audição de termos feito... acho que foi o... Exato, eu cantei o God Help the Outcast, do Corcunda. Portanto, olha, full circle. E depois, a nível de texto, fizemos algo do Spring Awakening, que eu lembro-me perfeitamente de não ter decorado o texto e improvisei o tempo todo e eles riram-se muito do que eu estava para ali a inventar. Mas por acaso lembro-me muito bem desse dia. Do dia da audição para a academia. Lembra-se nessa altura, ou seja, quando vais à academia fazer as provas para teatro musical, já tinhas alguma noção do que era um espetáculo de teatro musical? Conhecias algum musical? Já tinhas visto alguma coisa? Na altura eu não sabia propriamente o que era um musical, mas já tinha visto alguns filmes musicais sem saber que aquilo era considerado um musical. Na altura, pronto, já tinha visto filmes como o Rei Leão, A Música no Coração. Pois, a Disney, não é? Provavelmente. Exatamente, muito associado principalmente à Disney, mas o que mais me marcou e que me lembro mais também de me ter influenciado a querer experimentar foi Mamma Mia. A sério? Foi na altura. Nessa altura já tinha saído o primeiro filme do Mamma Mia. Já tinha saído o primeiro filme. Eu acho que, salvo erro, estava ali entre o 7º ou 9º ano e acho que foi o filme que eu mais vi na minha vida toda. Eu acho que devo ter visto aquele filme já umas 40 vezes depois disso. Já descobri os erros. Tem erros? Tem erros de gravação. A sério? Sim. ainda não vi vezes suficientes, então. Uma pessoa já descobre estas coisas. Por acaso, confesso que é daqueles filmes que, se apanhar a dar na televisão, fico. Pois. Sabes? Ou seja, se tiver que sair para ir a algum lado, saio de cá. Claro. Mas acho que é daqueles filmes que estamos a fazer zapping e Mamma Mia, pronto, e fiquei. Sim, porque não sei, ficamos sempre bem dispostos a ver aquilo. Sim. E acho que não é um filme de difícil visualização, digamos assim. Não. Mesmo só pela parte auditiva conseguimos só ficar ali a ouvir e já ficamos muito bem dispostos. Então, por curiosidade, quando tu cantavas, quando eras mais nova, tinhas assim já alguma, sei lá, alguma estrela, alguma cantora famosa que tu gostasse ou gostasse de imitar? Porque senão, ou seja, não tinhas o teatro musical, não é? Então não havia nenhum musical que tu cantasse as músicas dos musicais. Exato. Mas cantavas alguma cantora? Eu tinha muito, eu acho que não era tanto até pelo cantor em si, mas tinha muito o hábito de ouvir e tentar quase como imitar. Lembro-me pelo menos de uma cantora que eu tentei imitar muitos anos e fazer todo aquele espetáculo, era a Simone, a cantar a Desfolhada. Com os gestos e tudo, acho que sempre não estava nada à espera. Super, porque também tive sempre muito gosto, o meu gosto musical também sempre foi um pouco fora da minha geração, eu acho. Então eu ouvia muito a Simone, ouvia muito a Amália, já desde muito pequenina. E depois, pronto, tinha algumas cantoras mais de música popular que eu tentava imitar nas festinhas da aldeia e pronto. E cantavas nas festas da aldeia? Cantava. Fui muitas vezes chamada para ir a palco, porque eu era sempre aquela criança que estava lá à frente a fazer as coreografias e a cantar com os cantores. Subia a palco, cantava, fazia dali a minha vida. Portanto, eu ainda passei ao lado de uma carreira de cantora pimba. Ainda passaste ao lado, ainda estás muito tempo de uma carreira em caminhões palco. Exatamente. A percorrer o país. Olha, deve ser uma experiência engraçada. Mas então, entras para a academia, assim um bocadinho sem querer e porque a Dona Alexandrina te conseguiu convencer a entrar. Exatamente. E como é que foi? Fizeste os 3 anos do curso de teatro musical da academia. Como é que foi? Ou seja, de repente gostavas de cantar, tinhas experimentado mais ou menos a dança. Como é que foi de repente quando começaste a ter aulas de interpretação, de dança? Foi fácil? Não foi fácil porque
um pouco assim à imagem do que eu sentia na escola, digamos, normal, é o que as pessoas gostam de chamar normal. E eu sentia-me sempre assim um pouco deslocada no início. E tinha sempre aquela sensação de que parece que já toda a gente sabe o que está a fazer, sim, parece que eles já conhecem tudo e parece que já sabem todas as músicas de cor, e eu não sabia tudo, não sabia muitos nomes de musicais, não sabia músicas, então não ficava... o Defying Gravity. Exato, não conhecia nada desse mundo dos musicais, então para mim ainda era tudo muito novo. Mas ao contrário, lá está, da escola, consegui envolver-me nesse mundo muito mais rápido. Porque tiveste curiosidade em ir ver, sim, ir ver musicais? Tinha sempre curiosidade, e depois muito até conversa de balneário, que eu acho que é uma coisa que eu mais tenho memória na academia, sem dúvida, as conversas de balneário entre turma. Falávamos, trocávamos ideias. Olha, já viste este vídeo? Já viste estiveste na Academia musical? Nova. Exatamente, exatamente. E mesmo também toda a abordagem de aluno-professor lá é muito diferente, e eu sinto que há muito mais aquela possibilidade de nós fazermos perguntas e conhecermos mais coisas porque temos mais contacto direto com os professores. Então para mim sinto que foi muito mais depois fácil de me deixar absorver pelos meios dos musicais, digamos assim. Então, e foi aí que ficaste apaixonada por musicais? Sim, sim. Sem querer? Foi na academia, foi muito sem querer, mas querendo. Lembras-te qual foi assim, sei lá, o primeiro musical que te lembras de ficar assim encantada, ou alguma música? O primeiro que possas ter visto a saber, ok, vou ver um musical. Eu não sei se na altura, por exemplo, chegaram a fazer viagem a Londres. Sim, fizemos. Ou, por exemplo, qual foi o primeiro que viste ao vivo? Tens essa memória? Sim, eu acho que quando nós fizemos a viagem a Londres, se não estou em erro, eu acho que o primeiro musical que nós vimos em turma foi o Fantasma da Ópera. Na altura já não era dos meus musicais favoritos. Porque aí já conhecias imensos. Já, e pronto. Acho que mais até pela questão lírica, sim, porque não é um estilo que eu me sinta tão próxima, apesar de apreciar. Não foi um musical que me puxou tanto. E depois, por acaso, até vimos o Mamma Mia e eu não gostei de ver o Mamma Mia ao vivo. Sério? Portanto, foi ali um bocadinho agridoce, porque eu estava com uma expectativa, sim, muito grande. Choraste muito. Estava super entusiasmada e depois não correspondeu às expectativas, porque assim também é sempre muito desleal estar a competir com o filme, não é? Eu não sei, acho que estava à espera de chegar ali e o teatro ser uma praia encontrar a Meryl Streep. Exatamente, e estarmos numa praia ali muito bonita e pronto, mas toda a experiência da viagem, de visitarmos, vermos como é que se processa os espetáculos em Londres, foi super, foi mesmo maravilhoso para mim. Porque já tinha feito outras viagens em Inglaterra, mas nunca tinha estado mais por dentro do mundo dos musicais para perceber como é que tudo funcionava, e foi também muito por causa da academia que eu comecei a consumir muito teatro, porque eu até à academia era raro ver um espetáculo, era raro ir a um concerto, e de repente tornei-me uma pessoa muito também assídua da cultura, e isso foi muito bom. Sim, ou seja, engraçado como tu foi na adolescência, não é? Ou seja, que idade é que tinhas quando entraste para a academia? Eu acho que tinha 17, não estou em erro. Sim. Ou seja, numa fase mesmo, não é, pré-adulto, sim, e de repente nunca tinhas experienciado o que era estar assim no meio artístico, não é? Ou seja, numa escola artística. Não. Eu na altura ainda cheguei a fazer... Lá está, mesmo essa relação aluno-professor, de repente foi uma coisa muito sim, diferente do que tu estavas habituado. Sem dúvida. Eu ainda cheguei a fazer, ou melhor... ainda tentei entrar na ACE na altura do secundário, fui fazer os castings, mas depois percebi que não era propriamente aquela área específica de teatro que eu queria seguir. Sim. Então acabei por preferir seguir os estudos na área das ciências e fazer a academia. Mas coincidiu, foi na mesma altura em que entraste na academia, foi quando também foste à ACE, ou não? Ou antes foste à ACE?
e depois é que foste à academia. Foi antes, exatamente. Ok. Ou seja, mas já havia ali qualquer coisa que te despertava para o lado mais, né? Para uma carreira artística. Exatamente. Mas depois acabei mesmo por querer seguir teatro musical e depois foi sempre teatro musical até ao fim. Mesmo fizeste na escola, no secundário, fizeste o quê? Ciências? Fiz ciências, sim. Tudo a ver. Tudo a ver, sim. Mas pronto, aí também tem uma razão muito específica porque, pronto, a minha mãe é professora e era professora nessa escola, ainda por cima. Na escola secundária onde eu andei e pronto, é sempre normal a questão do filho de peixe, não é? E pronto, e segui ciências porque também percebo que fosse aquilo que desse mais saída e também teve um porquê. Depois mais para a frente mas pronto, aquilo que eu gostava mesmo mais de fazer era aquele diazinho ao sábado. Pois, era aquelas horinhas ao sábado e pronto, e o resto da semana ia-se fazendo. Basicamente. Com muito esforço. Era, exatamente, muito esforço. Então depois, ou seja, tu fazes os 3 anos da academia e é no final dos 3 anos da academia que decides que queres ir estudar teatro musical para fora? Ou ainda fizeste cá ainda entraste cá em alguma licenciatura? Sim, ainda entrei cá. Biologia? Não, qualquer coisa. mas era por aí que eu ia, sim. Eu tinha muitas opções no meu cardápio, tudo menos teatro. Porque, pronto, lá está, mais uma vez o curso de teatro que existia e na verdade ainda existe, não era aquilo que chamava muito por mim. Então, na altura, quando eu acabei o secundário, tinha algumas opções, pronto, uma delas era Biologia Marinha, que não tinha nada a ver, não é? Desporto e se não estou em erro, pronto, era o teatro, mas depois isso também não quis seguir, e a enfermagem. E foi para a enfermagem que eu fui. Força. Não sabia. Mas fizeste quantos anos? Concluí o primeiro ano e já ia meio do primeiro semestre do segundo ano, quando decidi congelar a matrícula. Aquela decisão. É verdade. Mas foi difícil, porque apesar de tudo eu estava a gostar muito do meu curso. Mas, ou seja, eu acho que às vezes nós também brincamos um bocadinho com isto, mas a verdade é que nós podemos ter vários gostos em várias áreas, não é? Ou seja, nós podemos gostar muito de viver, de fazer espetáculos e assim, mas também podemos gostar muito de ser enfermeiros ou de ser engenheiros, ou seja, uma coisa não invalida a outra. E acho que acima de tudo é a essência de um ator, porque nós queremos ser tudo. Não é? Pois, queremos ser um bocadinho brincar de tudo. E eu percebi isso muito cedo porque pronto, na altura já no secundário eles faziam aqueles testes psicotécnicos super produtivos, não é? Mas na altura eu lembro perfeitamente da psicóloga ter vindo com os resultados e dizer assim à minha mãe: sabe, é que ela quer fazer um bocado de tudo. Eu acho que ela é tipo meio camaleão, por isso eu acho que o melhor até é mesmo deixá-la ir para a atriz. E pronto. Já visionária a psicóloga. É verdade. Sim, eu entrei em desporto. A sério? Sim, só nunca cheguei a frequentar, mas entrei na faculdade de desporto aqui no Porto, sim. Depois acho que ainda cheguei a matricular-me, mas nem ao primeiro dia de aulas fui. Pois, não. Eu por acaso concluí o primeiro ano e decidi congelar no início do segundo porque ia entrar na disciplina, digamos assim, que era aquilo depois que eu queria seguir se tivesse continuado, que era saúde materna e obstetrícia. Que sempre foi uma área que me fascinou imenso, mas eu pensei, bem, se é para desistir ou se é para parar, vai ser agora, porque senão depois eu também não vou conseguir parar. E vais sempre a tempo. Claro. Ainda podes vir a ser uma ótima enfermeira. Posso vir a ser uma ótima enfermeira. Agora que eu conheço malta que aos 30 e muitos, 40, de repente, vou tirar outra licenciatura. E reinventam-se, não é? Um bocado a partir de... Sim, nunca tirei essa possibilidade da mesa. Sim, acho que... Lá está, estava a gostar muito e apesar de tudo sentia que também tinha vocação para. Porque, pronto... é uma área que exige muita empatia, muito saber ouvir e acho que até nisso a academia preparou-me para esse curso, porque a questão do saber ouvir antes de decidirmos logo agir muitas vezes também é muito importante e pronto, e preparou-me para isso. Vais cantar nas festas da enfermaria, dos natais, dos Natal dos hospitais. Por que não? Ora, e então é nesse segundo ano de enfermagem que decides ir para Nova Iorque. Eu decidi fazer audições para fora. Ok.
Sim. E fizeste quê? Fizeste Londres também? Fiz. Selecionei algumas universidades em Londres, em Espanha. E Nova Iorque, na verdade, foi muito assim, tipo, porque não? Foi só tipo, já que estou numa onda de fazer castings. São só 5 ou 6 horas de viagem, também não é por aí, ou né? 9. Ou 9, também não é por aí. Não, foi assim, se estou a fazer casting para tanta coisa, porque não Nova Iorque? Vamos na tolice. Até porque na altura também fiz casting para algumas universidades em Londres também, meio porque já lá estava e pronto. E depois tive a difícil escolha de ter que escolher entre 2 escolas em Londres, ou a escola em Barcelona, ou a escola em Nova Iorque. Que chatice. Na verdade foi a parte mais difícil, mais até do que fazer os castings. Mas pronto, depois de uma longa conversa com os meus pais, percebi que se calhar Nova Iorque não era assim tão fora de hipótese. Exatamente. E tendo em conta que era o tipo de educação com que eu mais me identificava, porque eu acho que não me identifico tanto com o tipo de métodos e assim, tanto ingleses. Acho que foi mesmo aquilo que se enquadrou mais comigo, sem dúvida. E foste para lá em que ano? Foi em 2018. 2018. Foi no outono de 2018. Que loucura. É verdade. Foi tipo, bora para Nova Iorque. Foi assim um ano, muita coisa aconteceu nesse ano. Tiveste lá um ano? Em Nova Iorque? Sim. Não, tive 2. Tiveste 2 anos? 2 anos. Que loucura. O curso é um curso super intenso de 2 anos. E era para ter feito o curso de 4 anos, porque eles têm essas 2 opções, digamos assim. Tem o curso intensivo e depois tem o que eles chamam o BFA, que são mais 2 anos. E eu era para ter feito os 4 anos, mas na altura aconteceu o Covid. Pois. Todos, exato. Foste em 2018, 2020. Exato. Exatamente. Portanto, já vim concluir o curso cá em formato online. Aí, que chatice. Exatamente. Foi assim complicado, mas os 2 anos que lá estive foram, sem dúvida, os melhores anos da minha vida. Até como hoje. Como é que é? Ou seja, tu vivias mesmo no centro de Nova Iorque? Sim. Ai, que bom. Vivia ali mesmo, pertinho do Lincoln Center. Sim. Ia a pé para a escola, todos os dias, para a universidade. Cruzava-me com montes de atores de Hollywood e da Broadway. Cruzava-me quase todas as manhãs com o Ben conversar. Platt. Que ele era nosso vizinho. Aliás, quando não te cruzavas assim, com ele, até achavas estranho. Era não é? tipo, hoje não foi ao Starbucks. Hoje não vi o Barry, que estranho. Exato, Será que ele está doente? Será que está bem? Se calhar deve estar na Broadway a fazer alguma coisa interessante que nós não sabemos. Não, mas era assim uma coisa mesmo. Por acaso coincidiu com 2018, não coincidiu com a estreia do Dear Evan Hansen dele. Pois. Exatamente, foi. Provavelmente estava a ir a fazer o Dear Evan Hansen. Exatamente, cheguei a vê-lo. Também aí, não só ali na Rua 52. E cruzava-me várias vezes quando ia também para a faculdade. A nossa faculdade tinha dois edifícios, o mais antigo e o mais recente, e no mais antigo ainda havia pessoas que viviam lá também. Uma delas até tinha sido Angelina Jolie, há uns anos antes, e no ano em que eu estudei lá, Kristen Chenoweth vivia lá também. Então muitas vezes cruzávamos, quer dizer, era um bocadinho fácil às vezes nós percebermos que era ela, porque ela era muito pequenina, não é? Então nem sempre a víamos. Mas cruzei-me algumas vezes com ela e sempre super e tens fotos ou sei lá, ou tens assim recordações não eras de tirar foto, não eras tipo de chatear. Eu não sou muito essa pessoa, pelo menos não no contexto tipo de dia a dia. Se eu perceber sim. que se calhar a pessoa até interage ali comigo e há uma troca de olhares, se calhar pronto, vou lá, mas prefiro normalmente fazer isso mais no stage door, acabei de ver o espetáculo. Exato, é o momento para isso, não é? Eles já saem da porta dos artistas a contar com isso. Exatamente. Por isso sim, Nova Iorque depois tem muito isso, não é? Passas facilmente por alguém conhecido. Completamente. Eu uma altura lembro-me de estar numa loja em segunda mão e ver várias atrizes de séries que eu estava a ver, por exemplo, quando estava na minha residência, ou uma altura fui com uns amigos meus a uma casa de karaoke, porque lá as casas de karaoke, tipo, cada grupo tem uma sala, é uma coisa muito específica. E lembro perfeitamente na sala à nossa frente estar o elenco todo do Orange is the New Black. E elas de repente entrarem pela nossa sala, virem cantar connosco, e foi tipo ali todo um momento de género, uau, tipo... E é normal. Exato, e é super o dia a dia de lá.
É uma coisa muito, muito Dia a banal. dia, encontrar o Ben Platt na É, rua. exato. Super. Foste ver muitos musicais? Tinhas Fui. tempo para isso? Tinha muito tempo e muita vontade. Sim, não, ou seja, mas o curso era intensivo, Sim, não é? Ou seja, claro, passavas claro. muitas horas Mas passava na muitos escola. fins de semana enfiada no teatro. Pois. Muito. O curso era muito intenso e exigia também muito, muito ensaio próprio. Mas também eles incentivavam-nos muito a consumir teatro, não é? Porque aquilo para eles é como uma visita de estudo e não deixa de ser. E eles incentivavam-nos também ao ponto de nós, alunos, não pagarmos bilhetes. Eles tinham muitas lotarias internas da própria faculdade, então a maior parte dos musicais que eu vi ou até repeti, não tive de pagar, o que era Pois, era mas ótimo. não sabia que foi, ou seja, depois tinham que bilhetes próprios para as escolas artísticas. Exatamente. Ou seja, havia uma Isso era espécie de fixe. lotaria interna. Então tinhas de concorrer à lotaria e tinhas de Era. ganhar. Basicamente o que acontecia era, de repente, toda a escola recebia um e-mail a dizer: há bilhetes disponíveis para o musical tal. Quem tiver Espertos. interesse, mandem já um e-mail. Então imagina, eu mal recebi aquela mensagem, era muito por quem era mais rápido. Eu já Pois. tinha um e-mail completamente escrito, em que eu E ainda não copiava. havia ChatGPT. Exatamente. Eu copiava, colava, só mudava o nome do musical, dizia sempre que queria 2 e pumba. E ganhaste vários. Ganhei vários. Que sorte. Muito. E consumi imenso e aproveitei imenso. E acho que conheci musicais que, se não fosse por aí, nunca tinha Sim, claro. conhecido. Sim, depois acabas por ir ver aqueles que são mais conhecidos, mas acabas Exato. por ir ver também aqueles que se calhar não são tão conhecidos. Exatamente. Mas depois, quando lá estás, não é? Acabas por ir ver todos. É verdade. É normal, ou seja, na escola falam muito de musicais, ou seja, dessa parte mais de fui ver, gostei, não gostei, gostei mais daquilo, gostei mais do outro, ou seja, tem esse tipo de conversas também. Sim. Nós tínhamos uma disciplina que era muito sobre isso, que era, eles como sabiam que, pronto, nós consumíamos muito teatro e também nos incentivavam a isso, nós tínhamos uma disciplina em que nós tínhamos que escrever, tipo, essays, não é? Ou seja, tipo uma crítica Sim, ou uma exatamente. opinião. Exato, ao que nós achámos, ou que mudávamos, ou o que é que fixe. avaliávamos da interpretação de determinado ator, ou o que é que notámos a nível, por exemplo, se havia alguma característica na escolha das ações, ou algo assim. E às vezes até nos propunham, por exemplo, se fosses tu a fazer essa personagem, que roupagem é que lhe darias? E era sempre muito interessante porque, pronto, desafiava-nos muito a nível crítico e para termos um olhar observador e clínico muito mais aguçado. Sim. Sentes que com a bagagem que levavas daqui, sentes que já ias com bagagem suficiente? Ou seja, ou sentes que de repente chegas lá e aquilo é muito mais? Imagina, eu acho que a nível de dança senti que cheguei lá e levei uma estalada. Pois. Mas foi muito também porque não foi das 3 vertentes aquela que eu mais Mais confortável para ti também, certo, não é? não Para ti comecei seria o tão canto à cedo. partida, não é? Exatamente, Pois. não comecei tão cedo, não tive aulas tão cedo, então foi aquela que foi um bocadinho mais difícil desenvolver, digamos. Mas eles também apoiavam-nos muito porque o próprio curso funciona por níveis, ou seja, ao contrário das outras disciplinas, nós na dança somos colocados em níveis para também não estar a ser exigido nem a mais nem a menos de nós. O que me ajudou bastante, mas para além da academia, por exemplo, eu procurei, antes de ter ido para os Estados Unidos, aulas de balé clássico, porque nunca tinha tido essa formação mais clássica. E aulas também de sapateado e jazz, porque na altura, quando eu andei na academia, nós tínhamos, a nível de dança, era contemporâneo. Ok. Depois chegas lá e tens uma variedade muito grande e pá, Sim. E os estilos são muito específicos, o tipo de dança que nós praticamos em teatro é muito direcionada para aquilo, é muito específica. Sim. Então sim, nesse sentido foi um bocadinho diferente, mas a nível de canto e de interpretação, sem dúvida que já ia muito preparada, já tinha muito mais noção do que alguns colegas meus, às vezes alguns Depois, se quer ter a melhores na dança. Exatamente, exemplo, ou até mesmo que já tinham estudado noutros cursos antes de entrarem para a faculdade, muito mais aquela percepção do que é o trabalho em ensemble ou do que é o trabalho de ator a nível individual, mas depois também houve muitas outras coisas que aprendi lá que foram toda uma nova descoberta. Sim. Acredito. Cantaste-lhes algum fadinho? Cantei, por acaso, é verdade.
Foi. Cantei porque tinha Lembrei-me disso, porque há bocado disseste, né, que ouvias Sim. a Simone e a Amália e Exato. assim, então para eles deve ser uma coisa muito diferente, não é? E por acaso foi assim, eu tive a sorte de ter no meu segundo ano um professor, que era o J. Dias, que era filho de portugueses. É Há verdade. sempre um português em todo lado. Acho que era, se não estou em erro, a mãe dele, acho que era de Peniche. E ele nunca mais voltou a Portugal desde que a mãe faleceu. Mas ele tinha uma paixão enorme por Portugal. E desde que eu passei a ser aluna dele, porque nós não tínhamos muitos alunos portugueses na escola, já há muitos anos, na altura, nós tivemos logo ali uma ligação e ele dizia sempre: eu não posso ouvir fado, eu não posso ouvir a Amália, que eu choro sempre. E um dia eu decidi fazer-lhe uma E tu surpresa. então vais chorar. Exatamente. Não somos só nós que vamos chorar nas aulas, o professor vai chorar também. E pronto, um dia fiz-lhe uma surpresa, pedi ao nosso pianista que nos acompanhava nas aulas para conseguir uma partitura para Pois é, isso que eu piano. ia perguntar. Para Não piano. deve ser, pois, Não é não muito não é fácil. muito fácil, não é muito normal. Não. Mas pronto, cantei o Barco Negro, da Amália, e pronto. E resultou, ele chorou? Muito. E depois prometeu-me que me ia convidar para ir à casa dele comer bacalhau. Portanto, foi Ou giro. seja, ele não vinha a Portugal, mas ainda comia exato, bacalhau. mas eu ainda comia bacalhau em Nova Iorque. Portanto, sim, é verdade. Então foram 2 anos. 2 anos. 2 anos incríveis, não é? Ou 2 seja, anos neste momento conheces muito bem a cidade de Nova Iorque. Depois decides voltar, apesar de tudo. Não Ou decidi. foi por circunstâncias da vida? Infelizmente foi circunstâncias da vida, quer pronto, por questões mundiais, não é? Foi o Pois. Covid também, e muito também porque naquela altura, infelizmente, também já era o Trump o presidente, que não facilita as coisas. Nada. E pronto, e como eles ameaçaram fechar fronteiras, eu senti-me mesmo na obrigação de voltar para Portugal, Pois. porque se alguma coisa me acontecesse lá, primeiro não tinha nenhum tipo de ajuda a nível de saúde. Pois estavas completamente desprotegida, não é? Exatamente, e mesmo cá se acontecesse alguma coisa à minha família, eu assim não estaria perto deles, então pronto, tomei mesmo essa decisão de voltar e terminar o curso de forma online. Que sonho. É verdade, Só que não. portanto foi assim uma experiência um bocadinho estranha, mas pronto, mas aconteceu. Pois. Pensas, ou seja, em ir para fora outra vez? Ou seja, pensas em ter assim outra vez outra experiência de estar uns tempos fora? Eu gostava muito ainda de experimentar algum outro país. Não sei se seria outra vez os Estados Unidos, mas gostava muito de experimentar pelo menos ficar uma temporada fora, porque também tive ali uma altura em que estive 6 meses na Grécia e a fazer espetáculos e também gostei dessa sensação de também de estar noutros países a trabalhar nesta área, portanto não ponho Sim, ou seja, isso já foi pós-Covid. Exatamente, isso depois foi pós-Covid, quando as coisas começaram lentamente E gostaste dessa experiência? a reabrir. Ou seja, Sim, estar pronto, um bocadinho mais perto de casa, não é? Exato, sem dúvida. Mas nessa experiência, ou seja, trabalhaste num contexto que daqueles tipo Sim, resorts exatamente, sim. com animação. Exato, era espetáculos para cadeias de hotéis. Sim. E depois também cantávamos num bar que tinha música ao vivo e cantava rock, que também é uma coisa que eu adoro cantar. E pronto, e foi uma ótima experiência, porque depois também era aquela coisa, estamos na Grécia, estamos a trabalhar, mas parece que estamos de férias. Portanto... Sim, porque na verdade, dentro da arte teatro musical e principalmente se calhar um bocadinho mais para quem canta realmente muito bem, não é? Sei lá, quer os cruzeiros, quer os parques temáticos, os hotéis, ainda para mais agora teatro musical na Europa, sei lá, Madrid tem imensos musicais, a Alemanha tem imensos musicais, ou seja, já não é propriamente só Londres e ponto final, não é? Já tens muitas mais coisas. Sim, o mercado já está cada vez maior, eu acho que na Europa. Mas se tivesse, por exemplo, que apontar assim um país que eu gostava de experimentar, ir para lá uma temporada ou fazer um espetáculo mesmo lá, ou uma turnê, por exemplo, ou mesmo até um cruzeiro, seria a Austrália. Gostava muito mesmo. Também tens imensos musicais. Exatamente. Na Austrália. É verdade. Na altura, quando fui lá de férias, por acaso percebi que eles têm imensas companhias a fazer musicais e fiquei assim um bocadinho com o polegar atrás da orelha. Sim, eu acho que mesmo produções Broadway, né? Acho que já é, sei lá, as produções Broadway às vezes já saltam entre Nova Iorque, Londres, Sydney, Madrid também. Sim. Mas é um bocadinho por aí.
Olha, acho muito bem. Obrigada. Vou tentar, vou experimentar. Acho muito bem. Em Portugal, tu regressas, mas vais para Lisboa. É Ou seja, verdade. não vieste para o Porto. Na altura voltei para o Porto, mas fiquei cá há pouco tempo. Ou seja, eu vim para o Porto, mas cá em áreas de teatro musical também ainda não estava, muita coisa a acontecer. E na altura até cheguei, foi a participar num concurso da rádio, da RFM. Com o... Como é que se chama o cantor? Noble. Noble, exato. Exatamente. Gravei um dueto com o Noble por causa desse concurso e pronto. E depois comecei a fazer alguns concertos com ele, de divulgação do novo álbum dele, na altura. E pronto, e aí comecei a trabalhar mais até como cantora do que propriamente como atriz, mas passado pouco tempo fui para Lisboa. Foste para Lisboa. É verdade. E lá começaste logo a trabalhar no Parque Mayer. Exatamente, no Porto Manhã. Fizeste lá uma temporada. Fui para lá fazer revista. Revista portuguesa. Que se Exatamente. calhar nunca pensaste fazer. Não. Apesar de, quer dizer, se gostavas da Simone, da Amália, sei lá, há aí Sim. uma Portugalidadezinha que tu Há gostas. toda uma história por trás da razão pela qual eu tinha muito receio, mas muita curiosidade em fazer a revista. E era porque na altura, quando eu era muito pequenina, a minha mãe gravava as revistas em cassetes. Ou seja, E tu vias? via. Isso Imagina, é eu ótimo. tinha uma revista inteira gravada no final de uma cassete que era da Cinderela. Então eu pedia à minha mãe para puxar a Cinderela toda para a frente para ver a Marina Ou seja, Mota. preferias ver a revista do que a Cinderela. Era. Isso é ótimo. Era. E decorava as falas, até hoje sei músicas de cor, piadas de cor, que eu na altura não percebia a mínima o que é que eles estavam para ali a dizer, mas Sim. pronto, agora em Ou seja, adulta. já, de alguma forma deve ter despertado. Sim. Não é? Portanto, a minha maior referência em criança, digamos assim, daquilo que poderia ser musical, que eu também não sabia que seria considerado um primo próximo, eram as revistas e era a Marina. Que espetacular. É E, verdade. assim, apesar de tudo, né, corra bem ou corra mal, ou quer se goste, quer não se goste, trabalhar no Parque Mayer, lá está, para o bem ou para o mal, ainda é uma coisa que se pode dizer, bem, trabalhei no Parque Mayer. Exatamente. Hoje para nós, se calhar, e para a nossa, né, para a malta assim, mais da nossa idade, se calhar já não significa tanto, mas a verdade é que, se formos estudar, né, a história do teatro português e tudo isso, vemos que o Parque Mayer é assim, é um sonho, não é? Aquilo Sim. é a Broadway portuguesa. Exatamente. E que esperemos que agora, que, sei lá, comece outra vez a dar mais cartas. Mas pronto, ou seja, mas estiveste lá uma temporada e depois, apesar de não sei se querias ou não, mas vens parar ao Filipe Laféria também numa revista. É verdade. Eu fui estrear-me lá no Parque Mayer, ainda cheguei a fazer a revista do Centenário, portanto, como dizes também, lá está, foi uma responsabilidade muito grande. E estiveste no Maria Vitória. Estive no Maria Vitória, exatamente, no Teatro Maria Vitória, e fiz a revista desse ano, e ainda fiz a revista do ano seguinte. E pronto, e depois, antes de passar logo para a revista com a La Féria, cá no Porto, ainda fiz um musical, que foi o... Do Gelo. Ou melhor, ainda fiz 2 musicais. Ainda fiz o We Will Rock You e ainda fiz o Aladdin no Gelo. Sim. No Will Rock, o musical Broadway, né? Exatamente, Uma produção sim, assim, sim. com, pronto, pelo menos com as músicas Claro, e com, né? sim, que adorei todo o com a contexto. dimensão Claro, Broadway, que é sim. sempre uma experiência Sim. espetacular. E depois, no Aladdin, tu fazias de gênio. Era verdade, eu era o gênio. Que espetacular. Nós já tivemos o prazer de fazer os dois a mesma personagem. Também te pintavas de azul. Nem tanto. Não totalmente. Não, mas vocês como usavam, tu. mas tinha eu lembro-me de Sim, ver e tinham assim, os uma meus olhos maquilhagem. iam até à Pois, testa. é isso, Sim, umas sim, maquilhagens extravagantes também. Era. Tínhamos toda uma peruca. E gostaste dessa experiência? Gostei muito de fazer gelo, foi uma experiência incrível. Ainda sabes patinar? Duvido que ainda saiba patinar, mas assim, de vez em quando ainda sonho muito com isso. Portanto, pelo menos se for pela quantidade de vezes que sonho em estar a patinar no gelo, se calhar ainda sei qualquer coisita. E é uma experiência incrível. Para a nossa aprendizagem também, vocês fazem muitos espetáculos, não é? Portanto, Sim. aquilo é uma dose, é preciso um estofo físico, não é? Estarmos bem sempre. Sim. E nem é só também por isso, é porque assim, teatro musical por si só já engloba muitas vertentes e de repente
tirarmos para lá mais uma que engloba Patinar. é mesmo de coragem. Eu acho que somos todos, eu acho que todas as pessoas que passam pelo gelo temos todos um pouco de loucos, mas também de... Sim, sabes, eu conto muitas vezes esta história. O primeiro espetáculo que eu fiz no gelo foi a Branca de Neve no gelo. Sim, eu lembro-me de ter ido ver. Já há mais de 10 anos. E logo numa das primeiras aulas de patinagem disseram-nos assim: se caírem, tirem logo as mãos do chão, porque senão vem alguém com um patinho e podem ficar sem dedos. Sem dedos, exatamente. E eu, que bom! Obrigada por avisarem agora. Que bom! Entrei aqui com 10 dedos e posso sair com menos. É verdade. Ou podes sair de lá com um titâniozinho, como foi o meu caso. Porque depois magoaste, ainda tiveste uma lesão. Foi. Mas já recuperaste? Passou, já estou recuperada. Não apitas nos aeroportos? Por acaso não. Pronto. Eu testei isso quando fui para a Austrália, mas não apitei. Por acaso tive um bocadinho de pena. Eu pensava que Sim, era uma experiência gira, não era? Eu acho Sempre que era uma boa andasses de história avião, para contar, exato. mas pronto, nem para isso. Boa. Depois tiveste então revista com La Féria, que foi na verdade onde eu já te conhecia há muitos anos, né? Mas acho que mais assim de vista, né? Da academia, claro, de tudo isso. Mas depois cruzamos-nos na revista de La Féria, onde fazíamos muitas cenas juntos, porque nós fazíamos, tu e a Ani, as comerres, e eu o comperre. Fazíamos e então, aqui a cooperage. tu fazias de Casa da Música. É verdade, eu era a Casa da Música. Uma grande responsabilidade. É, grande mesmo. E agora, encontramos-nos aqui no Corcunda de Notre Dame, no Sá da Bandeira. Passado uns mesitos, cá estamos nós. Cá estamos nós, de volta ao Sá da Bandeira. Ora, e estás a gostar? Estou a gostar muito. É um espetáculo que eu já gostava muito, mesmo. Acho que é uma história ainda muito atual, o que me assusta, mas ao mesmo tempo alegra-me, porque a arte ensina, não é? E serve para isto, e acho que é mesmo por isso que nós cá estamos todos. E sinto-me muito, muito honrada, sabes, por estar a fazer este espetáculo nesta altura. E tenho-me divertido imenso, porque as gárgulas para mim são aquelas figuras emblemáticas do filme. E tem sido muito divertido trabalhar com esta equipa e estou a gostar muito. Tu cantaste uma música do Corcunda de Notre Dame da Disney na audição da Academia. É verdade. Quando ainda não fazias ideia do que era teatro musical. E agora fazes o Corcunda de Notre Dame, não a versão da Disney, portanto as músicas aqui são originais. Claro. Mas é giro este... Já tens aí alguns fechar de ciclo, não é? Mesmo com Mamma Mia, gostaste de Mamma Mia, depois foste ver o Mamma Mia a Londres e fizeste o Mamma Mia no teu musical de final de curso na Academia também. E tu fazias a Meryl Streep. Eu faria a Meryl Streep, sem qualquer dúvida. Não, sim, fazias a Donna. Que aqui na versão era a Diana. A versão, sim, exato, na versão que vocês fizeram, sim. É verdade. Olha, e bom, e agora, e próximas coisas? Tu também costumas dar alguns concertos em Lisboa, também cantas. É verdade, continuo a trabalhar também como cantora, como professora. E vamos te ver como professor, também é uma área que gostas? Gosto muito de lecionar, gosto. Eu, por acaso, acho que foi sempre uma área que eu tentei desviar-me muito, não sei se era porque, tu disseste há bocado, filha de peixe, sabe nadar. Portanto, mas, com uma mãe professora. Eu sempre tentei fugir precisamente por isso. Mas pronto, acabei também por começar a ganhar aquele bichinho, porque acho que não há nada como trabalhar com pessoas que estão a fazer isto pela primeira vez, sabes? Aquela magia. E tentar passar-lhes o nosso entusiasmo também, não é? Sim, eu acho que até às vezes é mais ao contrário, sabes? Que eu acho que o facto de eu lecionar e estar a trabalhar com pessoas que estão a fazer tudo pela primeira vez remete-me muito para a Bia que estava a fazer isto no início. Quando tu não sabias nada de musicais também e de repente começaste a vê-los todos. Aquela coisa toda tipo, isto é tudo novo, que giro, isto funciona assim. É muito giro, e é muito gratificante também vê-los evoluir. Sabes? É muito bom. Olha, vou às notícias, pode ser? Bora lá. O musical Hell's Kitchen, inspirado na vida e música de Alicia Keys e em exibição na Broadway desde abril de 2024, vai encerrar a sua temporada no dia 22 de fevereiro de 2026. O elenco original verá o regresso de Brandon Victor Dixon ao papel de Davis para as últimas representações. Eva Noblezada vai regressar ao musical The Great Gatsby na Broadway a partir de 5 de fevereiro de 2026, retomando o papel que interpretou na produção original.
O seu marido, recente acho eu, Reeve Carney, juntar-se ao elenco como Jay Gatsby a partir de 30 de março de 2026. E, por estes dias na Broadway, no dia 16 de janeiro de 1980, nasce em Nova York Lin-Manuel Miranda. Parabéns, Lin-Manuel Miranda. É verdade. É vencedor de vários prémios e autor e protagonista original dos musicais In the Heights e Hamilton. Muito bem, muito bem. E agora, para o último momento, eu pedi-te para tu escolheres um musical. Tu mandaste-me vários e várias atrizes Pedir para também. escolher um musical é difícil. Mas escolhemos aqui um que eu perguntei-te se podíamos escolher aqui um, Claro. porque eu sabia que há aí uma história, ou sei de uma paixão que há pela Cher. É verdade. E portanto, o espetáculo que nós escolhemos aqui foi o The Cher Show. Exatamente. Viste o espetáculo? Vi o espetáculo na primeira cadeira da orquestra atrás do maestro. Chorei muito, apesar de não ser um musical minimamente dramático, por Sim. assim dizer, mas por mais estranho que possa parecer, aquele musical tem muita história de vida com a qual eu me identifico muito em alguns aspectos e passa uma mensagem também muito de força e adorei ver e És fã da Cher, sou muito fã da Cher que há volta a fechar o muitos teu anos. ciclo quando entras no Mamma Mia 2. Exatamente, que eu fiquei ótimo, não sei como é que ela vai fazer de mãe de alguém com a idade da Meryl, mas para mim um filme com as duas é um... Quer dizer, por acaso já tinha visto um filme com as duas, porque elas já tinham feito um filme as duas antes, mas ter um filme com as duas para mim é sempre um sonho. Nunca cruzaste com a Cher em Nova York? Não, por acaso não. Faltou essa. Faltou, mas teria tido essa probabilidade porque ela ia muitas vezes ver o musical, mesmo. Ficava sentada um bocadinho mais lá para trás, mas ia muitas vezes ver o musical. E também não tive a oportunidade de ver a Meryl Streep, mas pronto, ficará para se calhar para outra vida. mas gostei mesmo muito de ver esse musical e tenho muitas histórias para contar realmente sobre ele. Na altura, para mim, foi um boom, não é? Não sabia sequer que o musical na altura estava... Já gostavas da Cher antes. Já há muitos anos que acompanhava o trabalho dela, gostava muito das músicas dela e tinha sempre aquele bichinho de saber o que é que ela andava a fazer e que turnés é que ela ia fazer. Sempre com aquela também expectativa de um dia poder vê-la ao vivo, que tenho que me apressar um bocadinho, não é? Porque ela está sempre... Os anos passam, ela está sempre a ameaçar que vai ser a última tour, mas depois nunca é. Portanto, eu vou ter que aproveitar uma destas últimas para ir ver. Sim, mas sempre gostei muito dela, sempre me identifiquei muito com o estilo dela, mesmo até a nível... quer a postura dela, as músicas, a forma de vestir, a forma também como ela se posiciona muito na sua vida e tudo mais, sempre foi uma referência para mim. E pronto, e depois estar em Nova York e saber que vai haver um musical sobre a vida e sobre a história dela foi incrível. Boa. The Cher Show é um jukebox musical que conta a história da vida e carreira da cantora Cher, como é óbvio, recorrendo a canções interpretadas pela mesma ao longo de toda a sua trajetória artística. O espetáculo estreou na Broadway em 2018, tendo como protagonista a atriz Stephanie J. Block. Viste com ela? Vi com ela. Que é incrível. Muito incrível. Opa, foi muito bom. Imagina, eu nessa altura, eu estava no meu terceiro ano, no meu segundo ano, terceiro semestre, e foi engraçado porque nós tínhamos que escolher um número nesse semestre para apresentar à turma. E depois desses números para apresentar à turma, um deles iria ser escolhido para representar a turma para a escola inteira, para a universidade inteira. E eu na altura decidi escolher o You Haven't Seen the Last of Me, Que é desse musical? que Não. era deste musical. Ok. Mas o que é que acontece? Era deste musical, mas na altura eu não sabia ainda que havia um musical, portanto na minha cabeça ainda era do Burlesque. E perguntei à minha professora, posso apresentar mesmo sendo de um filme musical? E ela, podes, pronto, olha, está tudo bem. Eu lá apresentei e, na verdade, o meu número foi o selecionado na turma, dentre os meus colegas de turma, para ser apresentado à escola, onde também iríamos ter o presidente da escola a assistir.
E para mim aquilo foi uma responsabilidade muito grande, porque eu pensei, meu Deus, está aqui tanta gente a fazer números super conhecidos e eu venho para aqui fazer de Cher. Tipo, toda a gente vai achar isto estranho, acham que eu estou a fazer chacota, Sim. não sei, pronto. Vão pensar sinceramente. Pois, exatamente. E eu, pronto, fiquei naquela. Porquê? Porque há muita gente que, assim como a Mamma Mia, ou ama a Cher, Sim. ou não gosta da Cher. E eu pensei, isto vai ser um risco, mas vamos em frente com a minha decisão. Apresentei e, na verdade, no final das apresentações, o diretor da escola disse-me: engraçado, eu estava-te aqui a ver ao longe e tu pareces mesmo a Cher. E olha que eu já a vi em Vegas. E eu fiquei, uau, olha, se o diretor da escola diz, é porque deve ser verdade. E por acaso, isso sempre foi uma coisa que me perseguiu. Muitas pessoas me diziam Sim, que eu tinha muitas feições da Cher, que para mim é um ótimo elogio, porque quem me dera a mim durar o tempo que ela durou e ter a imagem que ela tem até aos dias de hoje. E isto depois, passado um tempo, leva a toda a situação, de repente há um musical. Então eu descobri meio ali que nesse momento, e voltaram a surgir bilhetes para podermos ir ver, e eu logo prontíssima, consegui logo os lugares na primeira fila, atrás do maestro, e sei-te dizer que, conhecendo eu muito bem a Cher como conheço, quando a Stephanie J. Block entra, porque o papel é dividido ali por... Sim, eles fazem 3, né? Porque fazem a Exatamente. vida da Cher dividida em 3 fases. Na verdade são 4, mas ou seja, a que faz de Cher ali na adolescência também faz dela tipo com 4 anos. Ok. Aqueles, pronto, fazem ali uma espécie de brincadeirazinha, mas ainda passam ali por essa altura. E eu sei que quando a Stephanie entra como Cher, eu duvidei se não seria a própria Cher. E estava mesmo ali à frente. Sim, sim. Foi, a caracterização estava incrível, toda a gestualidade, a voz, estava tudo super bem conseguido. E pronto, e já para não falar que ver a Stephanie J. Block naquela situação em si, porque já também era uma atriz que eu admiro muito, fazer aquele papel foi toda uma cena. E pronto, e tive direito a um piscar de olho que até hoje nunca me vou esquecer. E pronto, e vou guardar comigo para todo sempre. E foi um momento, foi sem dúvida um dos momentos que eu marco na De minha Nova vida. Iorque. Sim, do meu trajeto, digo, lá. Olha, obrigado. Obrigada. Chegamos ao fim. Obrigada. Obrigada eu pelo convite. Obrigado. Obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado a todos os que nos estiveram a ouvir. Até ao próximo episódio. Este episódio foi gravado no Teatro Santa Bandeira, com o apoio da produtora Caixa de Cena. Obrigado. Obrigada eu. Que